Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos à RDE de Cálculo 1. Eu vou explicar para vocês um pouquinho como a gente vai organizar a disciplina nesse regime didático e falar um pouquinho do que a gente vai ver a partir de agora. Então, assim, a gente teve a primeira fase, que era sobre com a PNPs, né? Que a gente viu algumas revisões de alguns conteúdos básicos, porque eu vejo que lá na primeira PNP a gente trabalhou com matemática básica, porque eu vejo que tem muita gente que tem dificuldade lá do ensino fundamental com continha. Então, assim, eu tentei fazer um resgate bem amplo a respeito disso na primeira PNP. E as outras APNPs a gente já trabalhou os conteúdos da disciplina, né? Que era bem a parte mesmo introdutória de função. Então a gente viu algumas características de algumas funções que vocês já conheciam do ensino médio, que é a função polinomial, né? E algumas outras funções que a gente aborda no ensino médio, mas talvez não de uma forma tão detalhada como a gente viu, que são as funções exponenciais, logarítmicas e trigonométricas. Bom, a gente chegou nas APNPs até a limite lateral. Então a gente viu a parte lá de introdução ao limite, como calcula o limite, alguns limites simples, na verdade, e, a, e aí a gente entrou no conceito de limite lateral, que quando a gente analisa a tendência da curva, tanto de um lado do ponto, quanto do lado direito, quanto do lado esquerdo de um ponto. A gente vai dar continuidade ao estudo do limite nessa fase. Eu pedi para o professor Ronaldo dividir as nossas 24 horas em 2 semanas. No primeiro momento, estava em uma semana só. Eu achei muito complicado trabalhar 24 horas em uma semana só. Eu acho que é muito conteúdo, é muito denso para vocês conseguirem deixar amadurecer, sabe? Na cabeça de vocês. Então, eu pedi para quebrar em 2 semanas. Então, na primeira semana, eu vou trabalhar sozinha com vocês. Na segunda semana, eu vou trabalhar concomitante com a disciplina de física. Então, o professor Lucas vai estar trabalhando com a disciplina de física e vocês vão dar continuidade à disciplina de CDI, porque eu achei mais fácil do que vocês aprenderem tudo de uma vez só. O conteúdo, como é bastante carga horária, são bastante conteúdo para a gente abordar. Então, assim, vocês não vão perder muita coisa em questão de quantidade de conteúdo, porque eu acho que apesar de eu ter perdido um pouco de tempo na parte lá da PNP com revisão de matemática básica, eu não estou muito atrasada com relação ao conteúdo se comparado com como se a gente tivesse trabalhando no presencial. Então, a gente não vai ter muita perca de conteúdo ao longo das nossas disciplinas quando a gente estiver trabalhando com a RDE. O que eu alerto vocês é que a gente tem que ter bastante disciplina e organização para poder estudar da forma que a gente está fazendo. Então, assim, eu vou fazer uma sugestão para vocês de como organizar esses estudos. E se vocês seguirem essa organização, eu acredito que todo mundo vai conseguir ter sucesso na disciplina. Se alguém quiser fazer de um modo diferente, também não tem problema, mas assim, cuidado para não deixar as coisas acumularem e cuidado para não se ficar guardando dúvida, deixar para fazer depois e acabar se perdendo no meio de um monte de coisa, né? Então, assim, como a gente vai ter 2 semanas, eu tenho que conversar bem com o professor Ronaldo se ele vai deixar 12 horas. A princípio, a minha ideia era deixar 12 horas para a primeira semana, 12 horas para a segunda semana. Talvez ele queira que eu trabalhe 16 horas na primeira semana e 8 na segunda. Só um minuto, gente. Então, se a gente for, independente da forma que a gente for trabalhar, a primeira semana a gente vai trabalhar a parte de limite. Se a semana for contemplar 16 horas, a gente vai começar a ver o início de derivadas que tem a ver com limite também, tá? A princípio, a gente vai trabalhar umas 4 horas. Isso aqui é uma estimativa, gente, mas é umas 4 horas na parte de limites do infinito, que contempla a parte de indeterminações. A gente vai trabalhar também umas 6 horas
com limites fundamentais. No material de vocês eu coloquei a parte teórica de como encontrar a fórmula desses limites fundamentais, mas o que eu quero que você se dediquem não é tanto ao como a gente encontrou a fórmula, mas sim como aplicar as fórmulas de limite fundamental para resolver limites, tá? E uma matéria um pouco mais simples, que é mais curtinha também, que a gente vai gastar umas 2 horas, que é o conceito de continuidade, que está relacionado com o conceito de limites. Então, aqui nessa primeira semana, seriam 12 horas. O que eu pretendo, né, que é deixar todas as 3 para a segunda semana, né? Então, vamos ver o que o professor Ronaldo diz. Seria os conceitos de derivada, né? Então, o conceito de derivada, a gente vai começar com a parte introdutória. Está relacionado com o limite, porque a derivada, ela vem da concepção do limite. A gente vai trabalhar umas 4 horas nesse assunto. Para as regras de derivação, a gente vai trabalhar mais umas 4 horas. E a gente vai ver 3 assuntos assim mais curtinhos, que a gente vai se dedicar mais nessa parte mesmo de entender o que é e como calcular. E aí, as implicações das derivadas, né? A gente vai continuar vendo o conceito de derivadas no segundo semestre, com aplicações, com a ideia de algumas regras que facilitam o cálculo de limite por meio da derivada, mas assim, eu acho que o principal de derivadas a gente contempla agora, tá? Então, aqui que seriam derivadas sucessivas, implícita e paramétrica, são algumas formas de a gente calcular. As funções sucessivas é quando eu tenho mais de uma derivada, então a gente vai ter derivada de primeira ordem, segunda ordem. Derivação implícita e derivação paramétrica está relacionado à forma como a função está escrita, e como a gente deriva ela quando a função está escrita de uma maneira diferente do usual, tá? Então, esse tópico são mais 4 horas. Então, fechando tudo, 24 horas, tá? Então, pode ser que isso fique na primeira semana, semana 1, e isso na semana 2, tá? Com alguma variação, conforme eu expliquei. Então, gente, no mínimo, então, como são 6 tópicos principais, no mínimo que a gente vai ter são 6 aulas. Pode ser que eu quebre essas aulas em 2 para não ficar vídeos muito longos, mas eu vou tentar fazer em um vídeo só por aula para a gente tentar organizar. Mas aí eu vou explicando. Como eu vou colocar na disciplina por tópico, então, assim, se tiver mais de um vídeo por aula, vai estar dentro do tópico daquela aula, tá? Então, seria isso, a parte mais introdutória, explicando a disciplina. E a gente pode começar a primeira aula já no vídeo seguinte. Então, eu vou deixar esse vídeo bem curtinho e vou deixar o próximo vídeo só para aula, certo? Então, agradeço a atenção de vocês nesse primeiro momento e espero que vocês se dediquem bastante para a gente conseguir sanar todas as dúvidas de vocês e conseguir fazer um bom trabalho. Também quero deixar claro que eu vou deixar um horário de atendimento por semana para a gente discutir o assunto, caso vocês tiverem dúvida, mas se vocês também não conseguirem acessar esse horário de atendimento, vocês podem mandar dúvida pela plataforma mesmo, e a gente vai discutindo, construindo nosso aprendizado junto, tá? Outro detalhe, né? Eu vou marcar um tempo limite de entrega das atividades. Quem conseguir fazer dentro desse limite, eu vou enviar o feedback para vocês irem corrigindo e retornando. Então, assim, eu acredito que dessa forma vocês conseguem ter um aprendizado mais significativo. Aí vocês resolvem o exercício, se tiver dúvida, posta. Eu indico mais ou menos o que tá certo, o que não tá. Posso colocar algumas dicas de como resolver e vocês corrigem e retornam para mim, tá? Eu acho que é um processo, assim, que é bem produtivo, que dá certo, assim, pela experiência que eu tenho na educação à distância. Então, eu acredito que vai valer a pena. Se vocês mandarem atividade fora do prazo, eu vou deixar aberto para vocês mandarem, não tem problema. Só que eu quero daí uma justificativa do porquê do atraso. E eu daí já não garanto essa continuidade, esse fluxo de discussão com relação à disciplina, tá? Então, eu posso só corrigir, mas não ter aquele feedback de vocês terem a possibilidade de correção
das atividades, tá? Porque senão acumula muita coisa para corrigir e acumula com as outras disciplinas que eu tô trabalhando. Além disso, gente, os conceitos que foram trabalhados na APNP, vocês vão ter até dezembro para vocês resolverem, que seriam a parte do primeiro semestre. Eu não corrigi todas aquelas atividades ainda, mas pretendo colocar em dia a correção até o final dessa nossa PNP, ou melhor, do nosso RDE, tá? Então, assim, quando a gente fechar o RDE, eu quero estar com todas as atividades corrigidas do pessoal que já mandou, tá bom? Então, assim, não se preocupem, que daí a gente vai discutindo e vendo como que a gente faz. Então, essas APNPs ainda eu vou fazer o mesmo processo. Eu vou deixar em aberto para correção, então vou mandar o feedback e daí vocês vão poder corrigir se caso tiver alguma coisa errada, tá bom? Então, caso tiver alguma dúvida, a gente pode ir conversando por e-mail ou pelo Classroom, que eu acho que eu prefiro também lá pela plataforma do Google, ok? Então, é isso por enquanto, obrigada e vamos lá, né?